Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, aqui na ADCN, no nosso site www.adcn.org.br. Dessa vez aqui na QNM8, em Ceilândia Norte, na casa de um pastor pioneiro da nossa igreja, pastor Arnóbio. Pastor Arnóbio, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom. Pastor, em primeiro lugar, eu quero dizer que para a gente é um privilégio estar aqui, ser recebido aqui na tua casa, né? Para conhecer um pouquinho mais, para apresentar para o nosso público esse pastor pioneiro que é um pastor, um dos tradicionais da nossa igreja, né? Que está aqui desde o começo, né, pastor? Desde o começo nós iniciamos em 67, eu aceitei a Jesus em 67 e daí vem só na igreja direto. Continuando, mesmo pastor, mesma igreja. E olhando o crescimento da igreja, né, irmão? Como é que era em 1967 Brasília? 67 Brasília era, principalmente lá na Vila do API, a gente morava numa invasão, e lá tinha a igreja Assembleia de Deus, justamente essa que nós congregamos hoje. E lá foi inaugurado em 1965. Foi pelo um pastor, chamava Pastor Celestino, ele era presbítero. E esse Celestino começou lá no trabalho, um ano e pouco ele rebeliou, abriu outra igreja e foi da vez que tiraram ele, saiu com todos os crentes que tinha na igreja, levando sons, banco e tudo. Aí foi que o pastor Antônio Leite veio tomar conta da igreja, aí recebeu a igreja só o barracão, com as paredes e o telhado só. Aí começou. Eu ainda não era crente, mas na mesma semana que ele tomou conta dessa igreja, eu aceitei a Jesus, eu e mais outros irmãos, outros pernambucanos que veio lá da Pernambuco. Foi um grupo que o pastor Antônio Leite dizia que era a primeira fornada. Muitos anos ele falava, essa aqui foi a primeira fornada que nós ganhamos aqui em Brasília, da Vila do API. Então nós estamos até hoje batalhando. Pastor, como é que era a Vila do IAPI? O que vocês faziam naquela época? Como é que era a vida na Vila do IAPI? Rapaz, a Vila do API eram os pioneiros de Brasília que construíram Brasília, né? Aí formaram a invasão e foram para lá, chamava IAPI, porque tinha o hospital, o primeiro hospital de Brasília, chamava Hospital do IAPI. E tinha aquela área de cerrado todinha em volta, aí invadiram lá e fizeram barraco e formou a vila. E ali nós vivíamos, o pessoal trabalhava nas obras e vivia ali mesmo, batalhando, morando lá em barraco e lutando, né? O senhor já era casado nessa época? Eu era solteiro, mas eu trabalhava já nessa época, eu já trabalhava no Banco do Brasil, pela uma firma contratada, né? E batalhei lá e lá eu arranjei minha noiva, né? Foi minha metade daqui. E nós casamos nessa igreja que nós congregamos até hoje. Graças a Deus, vivemos bem e vivemos unidos na igreja com todo mundo. Desse relacionamento, desse casamento que dura até hoje, né? Gerou-se alguns filhos, né? Foi 5 filhos. A primeira foi a Rosilene, depois o Samuel, depois veio a Dinda, que é a Rosineide, e o Marcos, e a Rosileide, que é a caçula. Para quem não sabe, o pastor Arnóbio, ele é sogro do pastor José Vieira, né? José Vieira, que é o presidente ali da ADESA, né? O pastor responsável ali pela igreja da ADESA em Samambaia, uma das sedes locais ligadas à ADCN. Pastor, saindo da Vila do IAPI, como é que foi a chegada de vocês aqui em Ceilândia? A nossa chegada aqui em Ceilândia, rapaz, foi em 1971. Mês de agosto, nós viemos da vila para cá e eu me lembro quando chegou aqui a igreja, o material da igreja, que foi as tábuas, né? Colocaram na frente do colégio ali e jogaram lá e começamos a limpar o lote lá para fazer a igreja, levantar o templo. Aí chegou o fiscal, não é aqui não, é lá atrás. Aí estava todo mundo carregando essas madeiras nas costas para ir para frente de novo. E aí começou esse trabalho. Fizemos o barraco lá, né? Começou o trabalho aqui na Ceilândia. Como é que era a Ceilândia, pastor Arnóbio, em 1970 e quanto mesmo que o senhor disse? 71. 1971, como é que era a Ceilândia? A Ceilândia aqui só tinha as ruas cortadas aí, né?
e os barracos, e só não tinha energia, não tinha água. Era no meio do cerrado. A gente tinha que se virar aí por todo lado, atrás de água, porque não tinha condições de viver aqui naquela situação. Então botaram um chafariz lá na caixa d'água, onde fica lá a caixa d'água. Então todo mundo da Ceilândia ia buscar água lá. Era fila, enorme de fila lá, pegando água. E nós temos nessa época a irmã Mariinha, irmão Adair, eles trabalhavam na igreja, moravam na igreja, e eles sofriam para buscar água para limpar a igreja, para fazer o culto à noite. E nós saíamos pregando o evangelho. A escola dominical era à tarde, no domingo, né? Então amanhã a gente tirava para evangelizar e convidar o povo para a escola. E depois do culto terminava 5 horas, ainda fazia ar livre e trazia o povo para o culto à noite. E logo a igreja encheu. Foi logo que precisou fazer um aumento na igreja de novo. O senhor acha que no passado o evangelho era um pouco diferente do que é pregado atualmente, ou mantém a mesma essência? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o evangelho hoje está mais fácil, né, irmão? Porque naquela época a gente pregava o evangelho com uma corneta, aquela corneta a pilha, né? E hoje não, hoje tem facilidade. E o ritmo da igreja continua o mesmo, crescendo, o pessoal pregando o evangelho e trazendo o pessoal para a igreja. E assim está indo, né, irmão? Essas experiências que o senhor tem, pastor, em diversas situações, desde o início da igreja aqui em Ceilândia, aliás, desde a Vila do IAPI, onde o senhor aceitou a Jesus, o senhor pode destacar algumas situações que o senhor achou importante, que marcaram a vida do senhor na igreja? Irmão, tem muita coisa que me marcou. Eu fui num culto à tarde, num culto aí de libertação, que eu vi um mudo falar. E esse mudo, ele não falava nada, mas quando a família trouxe ele, e ele recebeu a oração, aí ele começou a falar na igreja e todo mundo entendia o que ele falava. E o importante foi que ele não quis ir embora mais, queria ficar na igreja. Foi um trabalho para a família levar ele para casa e prometer trazer de noite. E assim foi, muito tempo ele ficou frequentando. Aí sumiram, eu nunca mais vi ele. Sumiram, né? Mudaram, foi para outro lado que eu não vi mais. Por falar em milagres, assim, pastor, eu também já presenciei um paralítico podendo levantar, né, em uma cruzada, isso na década de 80, mas bem mais recente, né? O que aconteceu com a igreja? Jesus não opera mais? O que está acontecendo? Que a gente não consegue mais ver esse tipo de milagres na igreja. É muito difícil socorrer. Por que o senhor acha por que se deu isso? Que se dá isso atualmente? Irmão, eu não sei por que se dá isso, porque no início aqui em Ceilândia, nos cultos, tinha muita pessoa possessa de demônio, sabe? E a gente tinha um trabalho grande. Muitas pessoas chegavam na igreja e o culto era um problema com aquele pessoal possesso, né? Para expulsar demônio e tanta coisa. Vinha pessoa armada para querer acabar com o culto. E aí, a diferença de hoje é que hoje está tudo tranquilo. Aí dirige um culto no ar livre, não tem problema. Dirige um culto na igreja, não tem perturbação de pessoa possessa de demônio, porque o demônio tem mais poder de entrar na igreja, né? E aí a gente pode dizer, agora estamos de cabeça erguida mais ainda. Mas o senhor acha que a gente deve baixar a guarda ou deve continuar em posição de batalha? Irmão, nós temos que continuar em posição de batalha. Por quê? Porque agora está tranquilo, está tudo bem, nós vamos para a igreja, ouvimos uma pregação, cantamos hino, tudo tranquilo, vem embora, tudo em paz, mas pode chegar também uma hora que tem que batalhar, né, irmão? Lutar, então temos que estar em posição. O senhor acha que a melhora na condição financeira do povo brasileiro, que antigamente passava muita dificuldade com N planos econômicos, entrava um, não dava certo, entrava outro, a inflação altíssima, isso fazia com que a pessoa se apegasse mais a Deus, ou o senhor acha que isso não tem nada a ver? Tem, irmão. Aqui mesmo na igreja, quando nós chegávamos na igreja, só tinha um carro do pastor. E assim mesmo era um táxi, ele trabalhava de táxi. E quando nós chegávamos que via o carro na igreja, o pastor já chegou. Só tinha ele mesmo que tinha carro. E hoje nós chegamos na igreja, um tanto de carro, não tem nem vaga para pôr carro, né? Se chegar um pouco atrasado, o que é isso? É providência divina. Nós
crescemos, né? Todos cresceram e Deus deu condição de vida melhor do que antes, né? E aí nós podemos agradecer a Deus por essas bênçãos que tem recebido. Pastor Arnóbio, relacionado aqui ao nosso templo novo aqui, quando é que começou a ideia do pastor Antônio Leite de construir esse templo aqui? Como é que se deu o início de tudo? Esse templo aí, irmão, foi começar. Eu me lembro o dia, num domingo que eles começaram a limpar aquela área para construir o templo. Foi em 1967, em mês de março, mas eu não me lembro a data. Aí o pastor chamou um mutirão, convidou para o mutirão, aí logo começou a fazer a cavagem de alicerce e tudo, para começar o templo. Ou seja, mesmo com a igreja de madeira, já estavam as obras para a construção do templo, mesmo já estavam em andamento? Já estavam em andamento. A gente estava congregando na barraca de madeira e a igreja estava sendo construída. É que começou em 67 e terminamos, a inauguração foi em 83. Foi lutando, os irmãos batalhando, pastor lutando. O pastor trabalhava direto, dia e noite, quase dia e noite aí na igreja para construir esse templo. Poucos irmãos, às vezes o dinheiro era pouco também, né? Tinha que ir devagar. Mas construiu o templo do jeito que ele queria. Tá certo. Inclusive, é importante o senhor falar sobre isso, porque hoje a igreja parece que não tem mais aquela vontade de fazer as campanhas, né? Muita gente, quando você faz uma campanha na igreja, não entende que a igreja somos nós, né? Que a igreja só acontece por causa dos membros. Me lembro que tudo que eu já vi na igreja até hoje, pastor, foi feito através de campanha, de doação dos irmãos, de ajuda. E a gente vê que desde o início da igreja, as coisas eram feitas através de campanha, de doação dos irmãos, né? Era campanha. Fazia campanha todo mês, podia dizer, tinha uma campanha e o pessoal ajudava, porque sabia que estava fazendo para nós mesmos, né? Então as campanhas foi o que cresceu mais no rendimento da igreja, no crescimento, foi campanha. E por falar nesse negócio de rendimento, de crescimento, de campanhas, hoje a gente vê em várias denominações, é uma mercantilização da fé, né? Ou seja, você dá o dinheiro, entre aspas, para Deus, né, para você ser abençoado. O que o senhor acha disso, pastor? Isso aí é o engano de muita gente, né? Querer barganhar com Deus. Isso aí, para mim, eu dou uma oferta para o Senhor, para a obra de Deus, e espero receber mais ainda, que eu não estou dando. Eu estou querendo receber. Então, irmão, é difícil. Hoje é isso, o pessoal querer dar um tanto para receber o dobro. Mas graças a Deus, e nós não fizemos isso interessado em receber mais, e Deus viu e recompensou. Todos nós temos casa, todos nós temos carro e vivemos em paz. Por quê? Nós fizemos a obra do Senhor como nós vimos que era para fazer. Pastor, essa conversa está bem interessante, eu digo que está sendo uma das melhores que eu já tive aqui nesse site, né, pelo carisma do senhor, pela alegria em falar. E eu queria que o senhor falasse agora como é que o senhor vê a igreja atualmente e como é que o senhor imagina que vai ser a igreja no futuro. Irmão, nós vemos a igreja agora atualmente, a igreja está em crescimento, irmão, está boa. E nós vemos o futuro da igreja melhorar. Outro dia um irmão que congregou com a gente chegou, aí um domingo viu uns bancos vazios. Aí disse, irmão, a igreja parece estar esvaziando, tem pouca gente. Esse irmão sabe quem é o culpado disso aí? É nós, você. Você trouxe alguma alma aqui esse ano? Ele disse, não. Pois é, então está em falta. E nós temos a responsabilidade de ajuntar o povo, ganhar mais alma e encher a igreja. Então esse é o trabalho que nós vemos. A visão do pastor Ruberval é essa. Aumentar a igreja e ganhar as almas que nós estamos precisando de ganhar. Antigamente, o senhor até citou um assunto interessante, né, que é a questão de ganhar almas para o Senhor Jesus. Nos congressos, os eventos que ocorriam na igreja, que aconteciam na igreja, na verdade, no final das festas, dos congressos, eram 100 pessoas, 200, 300 pessoas que aceitavam a Jesus, né? E hoje a gente vê muito pouco realmente esse fenômeno que o senhor falou, e realmente isso é evidenciado justamente nos eventos, que não tem muita conversão, né, pastor?
Irmão, não tem muita convenção. Eu não sei por que está acontecendo isso, que as almas não vêm, o pessoal não está vindo na igreja. Principalmente numa convenção, num trabalho assim, vem mais só os crentes. E é o trabalho que nós devemos fazer, é buscar esse povo para aceitar Jesus. Porque é ouvindo a palavra que eles aceitam e podem entender a palavra de Deus e ficar na igreja, continuar firme. Pastor, para a gente finalizar essa conversa, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera ali e deixasse um recado para o internauta que está te assistindo agora. O que eu quero deixar aqui para os irmãos é que continue o seu trabalho, fazendo o trabalho de acordo com o que está fazendo mesmo, porque nós vemos que o interesse de quem trabalha na obra de Deus é o crescimento da igreja. E se o irmão faz um trabalho especial para a igreja, então está também facilitando a obra crescer. Para a gente finalizar, Silva, eu queria só que você desse, não sei se você consegue focar legal aqui, pastor, ajuda a gente a segurar. Essa foto aqui, ó, era da igreja lá na Vila do Iapeí. Você está vendo aí agora o pastor Arnob, inclusive, que nos cedeu uma cópia dessa foto aqui. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa foto aí também, para a gente finalizar também, explicar como é que era essa igreja, quem são essas pessoas que a gente vê. Não vai dar para identificar aqui muito aqui, né, Silva? Mas só para a gente ter uma noção mais ou menos, pastor. Nós vemos aqui, essa foto aqui, desse lado aqui, é o pastor Antônio Inácio de Freitas. Esse de cá de frente a ele é o pastor Celestino. Ah, que o senhor falou, né? Que era o que iniciou o trabalho. Foi a inauguração da igreja. Essa aqui foi a inauguração. Então nós vemos, eu me lembro o endereço dessa igreja ainda, chamava Rua Nova, número 200. Então era o nosso endereço da igreja lá na vila. E aqui está o pessoal que congregaram na época. A maioria desses aqui saíram quando o pastor Antônio Leite chegou. Foi na rebelião, né? Saiu esse pessoal quase todo. Aí o pastor começou de novo e cresceu a igreja. Ah, legal. Então tá aqui, Silva, só dá mais um foco aqui. Dá para ver, Silva? Tá dando, né? Então dá mais um foco aqui. Essa era a igreja, o início da ADCN, ou seja, lá na Vila do Iapeí, né? E hoje eu tive o privilégio de falar aqui. Pode segurar aqui para mim, pastor? E hoje eu tive o privilégio aqui de falar, Silva, com o pastor Arnóbio, que foi um dos pioneiros e esteve presente nessa igreja, né? Para a gente é um privilégio. Pastor, muito obrigado pela essa participação aqui conosco no nosso site. Eu que agradeço a vocês pela consideração com que nós temos lutado e nós vemos que vocês têm abraçado a gente de qualquer maneira que a gente tiver, com os trabalhos que vocês têm feito, nós temos recebido muitas coisas, muitas bênçãos, depois vocês estão aí ajudando. E é uma bênção nós trabalhar unidos, né, irmão?